Entre os personagens mais fascinantes dos evangelhos, Simão Pedro se destaca como uma figura intensamente humana. Impulsivo, corajoso, contraditório. Pedro foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e também um dos mais proeminentes entre os 12. Sua trajetória é marcada por momentos de grande fé, como quando andou sobre as águas, e de profunda fraqueza, como quando negou conhecer o Mestre por 3 vezes. Mas quem realmente foi esse homem? Como um simples pescador da Galileia, tornou-se uma das principais colunas da igreja primitiva. Quais eventos moldaram sua personalidade? E o que exatamente aconteceu na noite em que, por medo, ele negou Jesus? Nesta jornada, vamos mergulhar na trajetória de Simão Pedro, desde seu chamado às margens do mar da Galileia até sua restauração após a ressurreição. Prepare-se para descobrir os detalhes históricos e bíblicos que revelam a complexidade de um homem que viveu intensamente ao lado de Jesus. Caiu de forma humilhante, mas foi restaurado com uma missão ainda maior. Simão, o pescador da Galileia. Simão era natural de Betsaida, uma pequena vila de pescadores à beira do mar da Galileia, na região norte de Israel. Posteriormente, ele se estabeleceu em Cafarnaum, cidade também localizada às margens do mesmo mar, que se tornaria uma base frequente do ministério de Jesus. Simão vivia da pesca, uma profissão comum, árdua e instável na Palestina do primeiro século. Ele era casado, pois os evangelhos relatam que Jesus curou a sogra de Simão, que estava com febre. Essa informação simples, mas relevante, mostra que Simão levava uma vida familiar comum antes de conhecer o Mestre. Ele possuía um barco próprio, o que indicava certa estabilidade econômica, embora vivesse de um trabalho que dependia diretamente das condições climáticas e da abundância dos peixes. Simão não era um escriba, nem um fariseu, nem alguém das elites religiosas ou políticas. Era um homem comum, trabalhador, simples, de fala direta. E foi justamente esse homem, com mãos calejadas pela rede e pela madeira dos barcos, que Jesus escolheu para se tornar pescador de homens. Seu irmão André foi o primeiro a encontrar o Messias e imediatamente levou Simão até Jesus. Nesse primeiro encontro, o Cristo olhou para ele e declarou: "Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas", que traduzido significa Pedro. João 1,42. A mudança de nome anunciava uma transformação futura. Jesus via além do pescador. Ele via a rocha que ainda seria moldada. Esse chamado inicial não significava ainda que Pedro abandonaria tudo de imediato, mas marcou o início de uma convivência cada vez mais próxima entre Simão e Jesus. O homem que até então lançava redes para tirar peixes do mar, começava a ser preparado para lançar palavras que tirariam pessoas das profundezas da perdição. O chamado para ser pescador de homens. A grande virada na vida de Simão Pedro aconteceu em um dia aparentemente comum, à beira do mar da Galileia. Ele e seus companheiros haviam trabalhado a noite inteira sem pegar nada. Estavam lavando as redes, cansados e frustrados, quando Jesus se aproximou. Subiu no barco de Simão e pediu que se afastasse um pouco da praia. Ali, ensinou a multidão. Após concluir o ensino, Jesus deu uma ordem inesperada: "Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar." Lucas 5,4. Simão, embora relutante, respondeu: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede." O que aconteceu a seguir foi extraordinário. Uma quantidade tão grande de peixes foi apanhada que as redes começaram a romper-se. Simão, impactado por esse milagre, caiu de joelhos e disse: "Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador." Lucas 5,8. Mas Jesus, em vez de se afastar, o chamou:
Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Esse foi o ponto de ruptura. Pedro, junto com Tiago e João, deixou tudo, barco, redes, profissão, para seguir Jesus. Era o início de uma jornada intensa de discipulado. A vida de Simão deixava de ser movida pelas marés do mar para ser guiada pelo vento do Espírito. Esse chamado revelava muito sobre o método de Jesus. Ele escolhia homens comuns para realizar tarefas extraordinárias. A escolha de Simão não se baseava em sua formação, mas em sua disposição. A partir daquele momento, Pedro se tornaria testemunha dos maiores acontecimentos da história da redenção. E cada passo, ao lado do Messias, moldaria seu caráter e sua fé. A proximidade com Jesus e os momentos de fé. À medida que os dias passavam, Simão Pedro se tornava uma figura cada vez mais central entre os discípulos de Jesus. Não era apenas mais um seguidor, era parte do círculo íntimo do Mestre, ao lado de Tiago e João. Esse grupo restrito esteve presente nos momentos mais íntimos, milagrosos e decisivos do ministério terreno de Cristo. Um dos episódios mais marcantes da fé de Pedro aconteceu durante uma tempestade no mar da Galileia. Os discípulos estavam no barco quando viram Jesus andando sobre as águas. No meio do pavor e da incredulidade, Pedro se destacou. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. Mateus 14, 28 e 29. Simão, em um ato de fé ousada, desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Por alguns momentos, ele desafiou as leis naturais, mas, ao olhar para o vento e as ondas, teve medo e começou a afundar. Senhor, salva-me, clamou. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo, homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse episódio sintetiza bem a personalidade de Pedro. Corajoso, impulsivo, com fé genuína, mas também suscetível ao medo e à dúvida. Ele foi o único que ousou sair do barco. Mesmo assim, Jesus não o abandonou, e esse gesto moldaria ainda mais o coração do discípulo. Outro momento emblemático ocorreu em Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Após várias respostas, ele se voltou aos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito, declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 15 e 16. Jesus então afirmou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa afirmação não era apenas um elogio, mas uma profecia. Simão Pedro seria peça fundamental na propagação do Evangelho. Jesus via em Pedro não apenas o pescador, mas a pedra sobre a qual uma nova comunidade de fé seria construída. O espírito impulsivo de Pedro. Ao mesmo tempo em que demonstrava fé e coragem, Pedro também revelava um temperamento impetuoso e muitas vezes precipitado. Seu espírito impulsivo o levava a agir antes de pensar, a falar antes de ponderar. E por mais que essa característica o colocasse em evidência, também o fazia tropeçar em momentos cruciais. Um exemplo marcante desse impulso ocorreu no momento da transfiguração de Jesus. Pedro estava entre os 3 discípulos que presenciaram o Cristo resplandecente em glória, conversando com Moisés e Elias. A cena era indescritível, mas Pedro, tomado pela emoção e sem compreender a magnitude do que estava acontecendo, sugeriu, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mateus 17, 4. Ele queria tornar permanente o que era apenas uma revelação momentânea da glória celestial. Uma nuvem os cobriu e uma voz do céu interrompeu suas palavras, dizendo, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi.
Outra demonstração do espírito reativo de Pedro aconteceu durante a prisão de Jesus. No Getsêmani, quando os soldados chegaram com Judas para prender o mestre, Pedro puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, o repreendeu. Embainha a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 52. Em seguida, curou o ferido, reafirmando que seu reino não era estabelecido por violência. Esse comportamento impulsivo de Pedro não o desqualificava aos olhos de Jesus. Pelo contrário, era uma característica humana, moldável. Pedro era como uma pedra bruta, com arestas que precisavam ser lapidadas. E cada correção do mestre era um golpe de cinzel, preparando-o para a missão que viria. Seu temperamento instável refletia o coração humano, cheio de boas intenções, mas frágil diante das pressões. Contudo, mesmo com suas falhas, Pedro continuava caminhando com Jesus. E é justamente essa jornada cheia de altos e baixos que o torna tão próximo de todos nós. Alguém que amava profundamente, mas ainda tinha muito o que aprender. A negação de Jesus, o ponto mais baixo de Pedro. Se há um momento que marcou profundamente a vida de Simão Pedro, foi a noite da traição de Jesus. Apesar de todo o entusiasmo e fidelidade demonstrados ao longo dos anos, foi nesse instante crítico que Pedro enfrentou sua maior fraqueza. Durante a última ceia, Jesus fez uma afirmação alarmante. Ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mateus 26, 34. Pedro, com o coração inflamado de lealdade, reagiu de imediato. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Palavras cheias de coragem, mas que seriam testadas duramente. Poucas horas depois, Jesus foi preso no jardim do Getsêmani. Pedro o seguiu de longe, com o coração dividido entre o medo e a lealdade. Acompanhou o grupo até o pátio da casa do sumo sacerdote, onde o mestre estava sendo julgado. Ali, ao redor de uma fogueira, a prova começou. Uma criada olhou para ele e disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Pedro negou com firmeza: "Não sei do que você está falando." Mais tarde, outra o reconheceu. E mais uma vez, ele negou. Por fim, um grupo afirmou: "Você é um deles. Até o seu modo de falar o denuncia." Nesse momento, Pedro jurou, dizendo com veemência: "Não conheço esse homem." Na mesma hora, o galo cantou. Foi nesse instante que a realidade o atingiu. O Evangelho de Lucas registra um detalhe profundamente comovente. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Lucas 22, 61. Aquele olhar não era de condenação, mas de dor e compaixão. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e saiu dali chorando amargamente. Aquele choro representava mais do que arrependimento. Era a dor de ter falhado com alguém que amava profundamente. Era a vergonha de perceber que, mesmo com toda a sua força e proximidade com Jesus, ainda havia fraquezas profundas em seu coração. Esse momento de queda foi o mais doloroso de sua jornada, mas também se tornaria o solo onde floresceria a restauração. A restauração à beira do mar. A dor da negação não foi o fim da história de Pedro. Na verdade, foi o início de uma transformação profunda. O Cristo que ele havia negado não o rejeitou. Após a ressurreição, Jesus buscou restaurar Pedro com uma delicadeza e um amor que ultrapassam o entendimento humano. O cenário é emblemático. O mar da Galileia, o mesmo lugar onde Pedro havia sido chamado pela primeira vez. Ele e alguns discípulos estavam pescando quando um homem na praia lhes deu uma orientação. "Lançai a rede à direita do barco e achareis." João 21, 6. Eles obedeceram e a rede veio cheia de peixes. Foi João quem percebeu primeiro: "É o Senhor."
Pedro, ao ouvir isso, não hesitou. Vestiu a túnica e se lançou ao mar para nadar até Jesus. A impulsividade que tantas vezes o fizera tropeçar, agora o movia em direção à restauração. Na praia, Jesus os aguardava com um café da manhã simples. Peixe assado sobre brasas e pão. Era mais que uma refeição, era um momento de reconexão. E ali, diante dos outros, Jesus dirigiu-se a Pedro com uma pergunta que cortava fundo. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? João 21:15. 3 vezes Jesus repetiu a pergunta, como que espelhando as 3 negações. E 3 vezes Pedro respondeu com humildade: Senhor, tu sabes que te amo. A cada resposta, Jesus dava uma nova missão. Apacenta as minhas ovelhas. Essa cena é de uma ternura sem igual. Cristo não apenas perdoa, ele restaura, confia novamente, entrega uma nova missão. Pedro, o homem que caiu, agora se tornava o pastor que cuidaria do rebanho de Deus. Sua queda não foi o fim, mas o ponto de virada. E Jesus, com seu amor incondicional, mostrou que ninguém está além da redenção. Essa restauração não foi apenas simbólica. Ela redefiniu o futuro de Pedro, da vergonha à missão, do fracasso à liderança. Uma nova etapa se iniciava, e ela mudaria o rumo da história da igreja. Pedro, após Pentecostes, de pescador a líder da igreja primitiva, a transformação de Pedro ficou evidente de forma poderosa no dia de Pentecostes. O homem que antes negou Jesus por medo, agora se levantava diante de uma multidão em Jerusalém para proclamar com ousadia que o Cristo crucificado havia ressuscitado. Algo tinha mudado, e esse algo era o Espírito Santo. Atos capítulo 2 descreve esse momento extraordinário. Um som, como de um vento impetuoso, encheu a casa onde os discípulos estavam reunidos. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Foi o nascimento oficial da igreja. Quem tomou a dianteira para explicar tudo aquilo ao povo foi Pedro. Com autoridade, ele citou as profecias de Joel, falou sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus e conclamou o povo ao arrependimento. Resultado: cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele mesmo dia. Pedro se tornava agora o principal porta-voz da nova fé. Era ele quem conduzia os apóstolos, quem realizava sinais e maravilhas, quem desafiava o sinédrio, o mesmo conselho que condenara Jesus. Quando foi preso, açoitado, ameaçado, Pedro não recuou. Pelo contrário, declarou com firmeza: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Ele liderou missões, curas, expulsões de demônios e até ressuscitou uma mulher chamada Tabita. Sua sombra, dizem os relatos, era suficiente para curar os doentes, tamanha era a unção que havia sobre ele. Mas não era apenas poder, era humildade também. Pedro aprendeu a ouvir, a dialogar, a aceitar correções, como quando foi repreendido por Paulo em Antioquia. Ele não era mais o impetuoso que agia sem pensar, mas um líder maduro, moldado pelo fogo da provação e pela graça de Deus. Essa fase mostra o cumprimento pleno da promessa de Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro se tornara de fato uma rocha, não perfeita, mas firme na fé, inabalável diante da missão. O legado de Pedro, a última jornada e a morte martirizada. O último capítulo da vida de Pedro é uma história de fidelidade inabalável até o fim. Após anos de liderança da igreja primitiva, ele, assim como outros apóstolos, enfrentou intensas perseguições. O Império Romano, hostil ao cristianismo nascente, tornou-se cada vez mais agressivo contra os seguidores de Cristo. Pedro, em sua jornada de fé, sabia que sua vida teria um preço.
Jesus, em uma das últimas conversas com ele, fez uma profecia sobre sua morte. Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando for velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João 21:18. Era uma previsão de que Pedro morreria como mártir, crucificado, assim como seu mestre. A tradição cristã relata que Pedro foi preso durante o reinado do imperador Nero, em Roma. Quando chegou o momento de sua execução, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, alegando que não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Esse gesto de humildade e obediência é um reflexo da transformação completa de seu caráter. A morte de Pedro não foi em vão. Ela simbolizou o fim de uma era de perseguição, mas também o início de um legado que perduraria por séculos. Ele é reverenciado como um dos pilares da igreja, a rocha sobre a qual ela foi edificada. Sua coragem, sua restauração e seu compromisso com a verdade servem como exemplo de fé inabalável, mesmo diante do sofrimento e da morte. Hoje, o nome de Pedro está associado não apenas à Igreja Católica, mas a todas as denominações cristãs. Sua história, marcada por falhas, mas também pela graça restauradora de Deus, continua a inspirar milhões. Ele, que uma vez negou Cristo, agora é celebrado como um dos maiores apóstolos e martirizados da história da fé cristã. A história de Simão Pedro é uma das mais fascinantes e edificantes da Bíblia. Ele não era um homem perfeito, mas sua jornada reflete a profundidade da graça de Deus e a beleza da restauração. Pedro, o impulsivo e falho discípulo, passou por um processo de transformação que o levou de um simples pescador a um dos maiores líderes da igreja primitiva. A negação de Jesus foi um ponto de grande humilhação para ele, mas foi também o momento que mais revelou a misericórdia de Cristo. Ao ser restaurado por Jesus, no momento mais inesperado, Pedro aprendeu a verdadeira importância do arrependimento e da humildade. Sua trajetória, marcada por erros, aprendizados e correções, nos ensina que o fracasso não é o fim da história, mas uma oportunidade para que possamos ser moldados e usados por Deus para propósitos grandiosos. A vida de Pedro também nos lembra que a liderança no reino de Deus não se trata de perfeição, mas de perseverança na fé, coragem para corrigir nossos erros e a disposição de ser conduzido pela graça de Deus, mesmo nos momentos de fraqueza. Como vimos, Pedro enfrentou desafios imensos, mas nunca perdeu a visão da missão que Cristo lhe confiou. No final, a história de Pedro é uma verdadeira prova de que a fé, quando genuína, pode superar até as maiores adversidades. Seu legado, sua coragem diante da perseguição e sua disposição em dar sua vida pela causa de Cristo continuam a inspirar e a transformar vidas até hoje. Que possamos, como Pedro, aprender com nossas falhas, ser restaurados pela graça de Deus e, ao final, viver uma vida que honre o Mestre que nos chamou. Já deixa seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa história vai abrir seus olhos. E já comenta aqui. Acredita que alguém pode servir a Deus e ainda assim estar fora da vontade dele?